A oração na vida de um cristão é muito importante. Quem não tem costume de orar está fardado à derrota de Satanás. Porém, quando oramos, se torna impossível do inimigo nos vencer, porque estamos sincronizados com a vontade de Deus. O inimigo, sabendo disso, ele tenta fazer de tudo para que eu e você não tenhamos uma vida de oração, pois ele sabe que essa é uma arma poderosa que Deus nos concedeu para nós vencermos a ele. Então ele cria estratégias para neutralizar, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Existem 7 inimigos da oração. Mas antes de eu começar, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor para o teu coração, para a sua reflexão, seu conhecimento, crescimento espiritual e intimidade com o Senhor. Sem mais demoras, vamos lá. Como eu falei, os 7 inimigos da oração. O primeiro inimigo da oração realmente é a distração. Mateus capítulo 6, verso 6 vai dizer o seguinte: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Como eu tenho falado, Satanás ele cria estratégias para realmente paralisar o cristão na sua vida de comunhão com Deus. E as distrações, elas podem impedir que a gente se concentre realmente nas orações e nos afasta realmente do propósito e da presença de Deus. Além disso, a distração, muitas vezes, ela é lançada por Satanás com coisas que parecem inofensivas. Às vezes pode ser um jogo, às vezes pode ser um passeio, às vezes pode ser um jogo de futebol, às vezes um celular, um videogame. Existem inúmeras maneiras de Satanás nos distrair para que você saia do seu propósito e você não alcance as coisas do Senhor. Romanos 8, 26 vai dizer o seguinte: do mesmo modo, o Espírito Santo auxilia na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e por meio de outras palavras. É muito importante que nesse tempo de oração, você realmente peça a ajuda do Espírito Santo para ele te auxiliar nas suas fraquezas. Se você tem facilidade de se distrair, peça para o Senhor que o Senhor te ajude nisso e corte as distrações para que você possa manter foco e chegar no seu objetivo. O segundo inimigo realmente da oração é a falta de fé. Mateus 21, 22 vai dizer o seguinte: E tudo que pedires em oração, se creres, recebereis. Quando duvidamos do poder de Deus ou questionamos se Ele ouve as nossas orações, é verdade, irmão, estamos nos prejudicando. A solução realmente é crer de todo o nosso coração no Senhor e aprender a aumentar a nossa fé através de estudo, louvores, a busca do Espírito Santo. Então, sempre esteja focado nas coisas de Deus. Não duvide da sua oração. A Bíblia vai falar em Daniel que desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, o Senhor já ouviu e mandou que realmente o anjo, ou melhor, o arcanjo, fosse trazer a resposta. Então, não duvide daquilo que você ora. O terceiro inimigo da oração é pecados não confessados. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9, vai dizer o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Pecado não confessado pode criar realmente uma barreira entre nós e Deus, porque isso dificulta as nossas orações. A solução aqui realmente é, irmão, você confessar os seus pecados a Deus, se arrepender do que você fez, pedindo perdão para Deus e se afastando disso, e indo na contramão, Tecnicamente seria a metanoia, uma palavra grega para dizer mudança de mentalidade e de atitude. Então, que você possa realmente se reconciliar com Deus. Não fique procrastinando, que você possa pedir perdão para Deus, reatar sua comunicação, ter uma relação saudável e restaurada com o Criador. Sempre confesse os seus pecados.
O quarto inimigo da oração é a falta de perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32 vai dizer o seguinte: pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira que Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que elas querem o perdão de Deus, mas não perdoam. E eu quero te dizer que o Senhor não atende à oração de pessoas que estão com o coração sujo. Quando carregamos realmente mágoas, ressentimentos em nosso coração, isso afeta a nossa relação com Deus. Isso pode obstruir as suas orações e as suas orações não chegar até o eterno. A solução aqui realmente é que você possa perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, seja por palavras, agressões ou qualquer tipo. Quando você se sentiu ofendido, libere isso, para que Deus também possa te perdoar, porque o Senhor fala: perdoais uns aos outros como eu vos perdoei. Este é o mandamento. Então busque a cura para o seu coração. Peça para Deus colocar o bálsamo na sua alma. Libere perdão para quem te machucou, ou peça perdão realmente se você errou, para que as suas orações não sejam interrompidas até o trono do Senhor. O quinto inimigo da oração é intenções erradas. Filipenses capítulo 2, verso 3 vai dizer o seguinte: nada façais por rivalidade e nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade os demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Existem pessoas que querem pedir, quando elas vão orar, melhor dizendo, elas pedem coisas erradas, vão com motivações erradas, egoístas, às vezes até visam manipular os outros ou tirar proveito disso. E isso não é uma coisa boa, porque Deus não atende esse tipo de oração. Isso impede das suas orações chegar aos céus e serem respondidas. Sempre orem de acordo com a vontade de Deus. Talvez você esteja perguntando: mas pastor André, como eu posso orar segundo a vontade de Deus? Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14 diz o seguinte: e esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos atenderá. Se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo que rogamos, estamos convictos que receberemos os pedidos que temos feito. Então, quando você quer apresentar alguma coisa, peça a Deus direção. Peça para o Senhor e fale para Deus ministrar no seu coração para ver se essa é a vontade dEle. Muitas pessoas querem que Deus realize a vontade do seu coração, não a vontade de Deus. Não esqueça, irmãos, Deus tem um plano e um projeto sobre a tua vida e um propósito lindo. O sexto inimigo da oração é o cansaço, né? O cansaço físico, cansaço mental. Isaías 40, 31 vai dizer o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor se renovarão suas forças, voam alto como águia, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Realmente, irmão, o cansaço mental, o cansaço físico é paralisante e impede muitas vezes da gente orar. Realmente, quantas vezes nós nos sentimos cansados, né? Principalmente depois do serviço ou por alguma situação. Existem situações que são realmente normais do dia a dia, do nosso cotidiano, mas tem coisas que são Satanás que colocam cansaços às vezes para você te neutralizar, te paralisar, para que você não ore. Então realmente é que você possa sempre pedir para Deus renovar as suas forças. Quando você se sentir fraco, abatido ou desanimado, peça para Deus: Senhor, renove minhas forças, tire todo esse cansaço. Se em oração tornamos posse de preciosas promessas, certamente nossas orações subirão quando nós pedimos para Deus tirar todo o cansaço ao trono da graça, como as asas de uma águia. A sétima e última, o sétimo e último inimigo da oração é a precipitação. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 vai dizer o seguinte: não te apresses em deixar a companhia do rei, e nem te coloques em má situação, apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que lhe aprouver. O que eu quero dizer, em outras palavras,
é que você não deve ser uma pessoa precipitada. Seja cauteloso, observe, analise, né? Espere, aguarde se for a situação, né? Como diz um dito popular, a pressa é inimiga da perfeição. Entretanto, quero afirmar aqui também que é a inimiga número 1 daqueles que querem levar uma vida de oração genuína. Satanás, ele quer que a gente sempre se precipite para que a gente se coloque em situação ruim, má, para que as orações sejam interrompidas. Pela oração constante, a tarefa diária fica em volta das fontes divinas. Quanto mais tempo passarmos na presença do Pai em oração fervorosa, melhor será esse desenvolvimento espiritual. E o terrível inimigo, ele não vai conseguir nos apavorar, nem nos fazer precipitados. Muitas vezes, ele cria situações ao nosso redor para nos oprimir, para nos pressionar, para que tomamos direcionamentos a quais Deus não mandou. E muita gente tem se colocado em situação ruim e difícil porquanto não presta atenção nessas coisas. Então que esses 7 passos, né, esses 7 inimigos da oração, você possa estar dentro do teu coração. Lembrando, né, a distração, sempre cuide, tenha muita atenção, não se distraia daquilo que Deus te falou. Se Deus te mandou fazer uma coisa, cumpra. Sempre tenha fé nas tuas orações e saiba que não existe oração que não é respondida. Terceiro, não fique com o pecado em oculto. Confesse todos os pecados, se esse for o caso e você tiver. Quarto, sempre tenha um coração misericordioso e amável, né? Não fique magoado nem ressentido. Então, a falta de perdão tem bloqueado muitas orações dos irmãos. Quinto, intenções erradas. Peça para Deus direcionamento e faça as coisas para a honra e glória do Senhor. Sexto, quando você se sentir cansado, peça para Deus renovar as suas forças. E sétimo, seja paciente. A precipitação leva à ruína. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que me ouvem nesse momento, pessoas que estão querendo buscar uma vida, Senhor, de oração constante. Talvez há pessoas aqui, Pai, que começaram a orar e se sentiram desanimadas. Talvez elas não foram respondidas e não sabiam o motivo do qual eles não foram atendidas suas orações e preces. Que essa ministração, Senhor, possa abrir o entendimento dessa pessoa, dê conhecimento e sabedoria para ela, que os olhos espirituais dela sejam abertos e que elas possam praticar cada dia mais a oração, porque uma vida sem oração é a mesma coisa que derrota. E não queremos ser derrotados, Senhor. Queremos ter uma vida de sucesso aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor André e eu te abençoo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha e me ajude a compartilhar. Muitas pessoas talvez não saibam dessa palavra e isso pode ser uma resposta para a vida delas, para elas saber o que não deve fazer quando estiver orando, para se livrar dessas ciladas de Satanás. Eu sou o pastor André Iorri e te abençoo em nome de Jesus. Amém.